Olá pessoal, então vamos para a aula continuação de externalidades, aula 8.1, porque o slide é diferente, vou passar em outro slide, o slide 8, tá? Provavelmente vai ficar só na aula 8.1 porque é um exemplo, mas é um exemplo detalhado, um cálculo, né, que nós temos que fazer para entender as soluções de externalidades e, melhor ainda, as soluções privadas de externalidades primeiro, né? Aquela que internaliza a propriedade, aquela outra que dá o direito de propriedade para uma ou outra pessoa ou uma ou outra firma. E depois a gente vai discutir taxa de PIGU, né, o imposto de PIGU, e dá para entender algumas outras coisas que vão ser abarcadas nessa aula e nas aulas seguintes, as aulas 9. Tudo bem? Então vamos lá, eu sou o professor Vitor Sena, eu estou aqui no Ixa, né, na minha sala. Vocês podem ver aí o bloco 2 lá atrás da minha janela, e esse é o primeiro semestre de 2020, embora estejamos no ano de 2021, tá ok? Então vamos lá, deixa eu colocar essa aula aqui na tela. Aula 8, externalidades, o exemplo. Tá? Esse é um exemplo famoso da indústria pesqueira e da indústria siderúrgica. Tá? Ele tem em vários livros texto. Às vezes a firma muda, o contexto muda um pouquinho, mas é um exemplo já bastante clássico aí da economia de setor público e da parte de externalidades. Tá? Então, vou contextualizar esse exemplo aqui na primeira parte. Cadê a caneta? Está aqui. Então, na parte 1, na parte 2, a gente vai definir a propriedade para a indústria pesqueira, tá? Então, depende um pouco da contextualização. A gente tem uma indústria siderúrgica, tá? Também parte aí da contextualização do problema. A gente vai internalizar a propriedade numa firma só. Vamos falar do PIGU Tax, né, ou da taxação de PIGU, imposto de PIGU, e algumas breves conclusões aqui para essa aula, tá ok? Então, tudo isso, aula 8.1, não pretendo dividir essa aula, tá? Então, vamos lá para o que nós vamos ver. Um exemplo tradicional de externalidade serve para entender como ela funciona no sentido microeconômico. Então, a gente vai entender a microeconomia por trás mais aprofundadamente do que é uma externalidade. Tá? Trata-se do exemplo de duas firmas, uma siderúrgica e outra firma pesqueira. Tá? A firma siderúrgica, localizada a montante de um rio, despeja rejeitos tóxicos nas águas, afetando as atividades de pescadores localizados na jusante de um rio ou de um lago. Tá? Deixa eu fazer um esquema aqui que eu sempre faço em sala de aula, que é o seguinte, né? Você tem uma indústria aqui, ó, vou pôr as chaminés bastante poluidoras aqui, né? No caso da indústria siderúrgica, ela polui muito o ar, né? Ela usa muita água também, né? Mas eu acho que hoje em dia as técnicas que a indústria siderúrgica usa para esfriar o ferro, elas não chegam a ser poluidoras, não, né? Mas teria que ver em detalhes, não conheço muitos detalhes da produção siderúrgica, tá? Mas está aqui a fábrica siderúrgica, né? Uma fábrica grande com os fornos e tal, não sei o quê. E geralmente as fábricas siderúrgicas, né, precisam estar localizadas próximas, né, aos rios, né, porque elas precisam de muita água, né, uma siderurgia precisa de muita água para resfriar o aço, né, aquele aço incandescente, ele precisa, olha, nunca aconteceu isso, apertei aqui sem querer, né, uma indústria siderúrgica precisa de muita água, tá? Então ela está localizada aqui na cabeceira de um rio, tudo bem? Vou pôr o rio aqui, que está correndo para baixo, tá? Esse rio, vamos para simplificar, para ficar mais fácil, podia ser o mar, mas o mar é muito grande, né? Para ficar mais fácil, ele desemboca aqui em um lago, tudo bem? Então, suponha que essa siderúrgica está lá a quilômetros de distância desse lago,
né? Poderia ser uma mineradora também, se você quiser colocar um exemplo mais próximo aqui da gente, tá? Eu vou continuar com o exemplo clássico, que é a firma siderúrgica, e aqui está o rio, com uma cachoeirinha, né? Então vem a cachoeira lá, a água cai aqui, e está o rio correndo aqui nesse sentido, tá? Bom, nesse lago tem a indústria pesqueira, né? Você pode pensar numa indústria que fica um pouco mais fácil, mas pode pensar numa coletividade de pescadores aqui que usam esse lago para pescar, tá? Então, pescar e vender o peixe, tá? O que acontece? Então aqui a indústria pesqueira está aqui embaixo. A firma siderúrgica polui as águas, tá? Então desse exemplo clássico aí é que existe poluição em algum processo lá da fabricação do aço, tá? Como eu estava comentando, eu não sei se isso ainda ocorre. Você pode pensar em outras indústrias que continuam poluindo os rios, tá? Que mexem com metais pesados, poluem os rios, ou jogam rejeitos tóxicos na água. Existem várias indústrias que precisam fazer isso. E no caso, por exemplo, a indústria de celulose, até bem pouco tempo atrás, tinha bastante problema com rejeitos químicos despejados, né? Então, isso aqui é despejado no rio, vai correndo rio abaixo, né? Até contaminar o que? Os peixes que essa indústria pesqueira pesca aqui embaixo. Então, você tem os peixinhos aqui, né? Os peixinhos estão todos contaminados com alguma substância tóxica, tá? Pode chegar o limite dos peixes morrerem, aí toda a produção desses pescadores aqui fica prejudicada, tá? Mas esse é um limite mais extremo, né? Vamos supor que existe uma quantidade de material tóxico que é lançado nos rios, prejudica um pouco a venda desses peixes, prejudica um pouco esse mercado aí, tá? A gente vai falar a parte que cabe ao mercado e a parte que não é internalizada pelo mercado, tá? Vamos entender isso bem agora, tá? Esse é o contexto do problema, tudo bem? Aqui embaixo, deixa eu colocar de vermelho. Aqui embaixo é a firma pescadora, vamos chamar assim. E lá em cima é a firma siderúrgica, tá? Vou fazer de azul aqui, que é a cor que eu estou usando, né? Indústria siderúrgica ou uma firma só. Siderúrgica. Ok. O que mais? Tá. Então, essa é a contextualização, é isso que eu estou falando ali de jusante e montante e jusante do rio, tá? Bom, vamos colocar mais informação ainda. Suponha que a firma siderúrgica ela possui uma função de custos com a seguinte propriedade, tá? Quanto mais aço ela produzir, então aqui vem essas letrinhas vêm do inglês, tá? Eu continuei deixando em inglês porque em português tem uma série de problemas que poluição é P, peixe é P e preço é P, né? Então tem 3 P's para coisas diferentes. No caso do inglês a gente fica com uma facilidade aí, tá? S é o aço, tá? Então essa é a quantidade de aço produzida. Guardem isso. Tá? Geralmente o aço é produzido em toneladas ano, né? Então tem uma quantidade grande de toneladas ao ano que uma firma consegue produzir, tá? Aqui ficou parecendo um S maiúsculo, mas é o S minúsculo lá no slide, tá? O que mais? P aqui a gente vai usar para poluição. Tudo bem? Produzida, é quantidade de poluição produzida, então tem que ter uma forma boa de medir essa poluição. Isso aqui já é uma questão
importante para o caso de externalidades, mas P é a quantidade de poluição produzida, tá? Pode pôr aqui que é quantidade também. Que mais? F de fish, né? Vamos pôr aqui, fish de peixe, né? É a quantidade de peixe produzido. Se for um lago bem grande, daria para ser toneladas também, né? Se for um lago menor, quilos de peixe, mas tudo bem, a quantidade de peixes produzidos, né? Pescados. Você pode pensar aí. Tudo bem? Vamos colocar dessa forma. E que mais? Tem P também, né? Só que quando P aparece com subscrito, tá? É o preço do aço no mercado, tá? Onde esse aço é vendido. Tem o preço do peixe, a gente vai usar mais para frente. Então, preço do peixe. Tá? E a gente vai falar também, mas de uma maneira bem particular, do preço da poluição. O preço da poluição até que vai aparecer pouco ali nos slides, mas eu vou deixar aqui de forma geral também. Preço da quantidade de poluição, tá? Então, quando tem esse subscrito aqui, é por conta disso. A gente está vendo o preço de alguma dessas produções daqui de cima. Aço, poluição e peixes. Tá ok? Vamos voltar lá para o slide. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a derivada do custo de produção em relação à derivada marginal aqui do custo de produção do aço é crescente. Quanto mais aço você produzir, maior será esse custo, tá? Então a gente está dizendo que o custo da siderúrgica, o Szinho aqui para distinguir que é a firma siderúrgica, o custo da siderúrgica de produzir mais aço é positivo, tá? Para quem lembra bem dos conceitos de microeconomia aí, essa função que nós estamos fazendo aqui, a derivada parcial do custo em relação à produção de S, nada mais é do que um conceito de custo marginal da produção de S, da produção do aço. Tá? Então, o custo marginal da produção de aço para a siderúrgica, outra forma de falar isso, é que o custo marginal da produção de aço pela siderúrgica é positivo, maior ou igual a zero. Pode ser zero no caso extremo. Tá? Mas olha só, curioso aqui é o caso contrário. Tá? Poluir economiza custos. Tudo bem? Então, isso aqui também é um custo marginal. É o custo da firma siderúrgica de produzir mais poluição. Tá? Então, se eu derivo parcialmente em relação a P, né, eu vou encontrar aí como pressuposto do modelo que é negativo. Então, quer dizer, poluir diminui meus custos. Então, olha só que curioso, né? A gente está falando de um custo marginal de se poluir que é menor ou igual a zero. Tá? Então, o custo marginal negativo é como se fosse um benefício, né? A firma poluir, né? É como se ela estivesse produzindo poluição, e produzindo poluição eu reduzo meus custos. Tá? Então, aqui está reafirmando isso que eu estou falando, né? O custo marginal de produção de aço é positivo, né? Mas o custo marginal de produção da poluição é negativo, né? Então, poluir economiza. Tá? De certa forma, se você pensar mais aprofundadamente sobre esse tema, o que acontece aqui é o seguinte: quando você está poluindo, está despejando algo sem se importar muito com o meio ambiente ou sem se importar com o manejamento desse despejo, o manejamento desses produtos, é porque você está fazendo isso da maneira mais barata possível. Tá? Mal comparando, né, é como aquela pessoa que é espírito de porco, né, acabou de comer um picolé, né, e vai jogar o saquinho do picolé na rua. Essa pessoa está custo zero, né, na hora de descartar
a embalagem do picolé, né? Tipo, jogou na rua, que é o mais barato de se fazer, nem pegou e levou isso para a lixeira mais próxima, não carregou, né? Não teve esse custo de levar, né? No famoso carnaval que ainda existia gente, né? Era comum observar pessoas jogando copinho, latinha no chão, né? Então, uma prática muito comum aqui no Brasil, tá? Nem dá para censurar muito, né? Porque tanta gente, tanta bagunça no carnaval que eu mesmo já fiz, tá? Então podem me culpar também. Eu já fiz porque a lixeira estava tão cheia, né? E tem gente limpando toda hora, catando. É uma coisa incrível isso, né? No Japão já não, né? Dizem que no Japão isso é verdade, né? Não tem lixeira nas ruas, né? Então quer dizer, o custo é muito internalizado para os japoneses, né? Você tem que guardar o lixo que você consome na rua, ou não consome nada na rua, ou você leva aquele né, rejeito ali até a sua casa, onde você vai poder despejar apropriadamente, né? Olha só que diferença, né, cultural e diferença de custo na hora do despejo, né? No caso da produção industrial é muito mais, a magnitude é muito maior, né? Mas a gente está falando aqui que empresas podem escolher despejar o seu rejeito da maneira mais barata possível, tá? No caso da mineração, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei na aula 7.2, no Brasil aconteceram aqueles acidentes porque a gente tem aquelas barragens que eram a montante, né? Então se fazia uma barragem em cima da outra, que era em cima da outra, que era em cima da outra. E essa barragem, depois de vários empilhamentos, ela ficava muito frágil. Mas isso era a maneira mais barata de fazer, né? Porque era a maneira para dentro, né? Então, quer dizer, economizava material, digamos dessa forma. Era permitido pela regulamentação brasileira, mas já estava ultrapassado, não é isso? Então, quer dizer, o custo em fazer daquela forma era mais baixo. Tudo bem? Então, se tem um custo de fazer mais baixo, as firmas vão escolher esse custo mais baixo, tá? Mesmo que isso acrescente custos sociais, que nós vamos ver. Tá? Aqui o custo social está sendo representado pela poluição, a gente vai ver rapidinho no próximo slide. Tá? Por quê? Tem a firma siderúrgica, mas também tem a firma pesqueira. Tá? E para a firma pesqueira é onde a externalidade está impactando. Tá? Então a firma pesqueira tem uma curva de custo com a seguinte propriedade. Então C com o subscrito F aqui de fish é o custo da firma pesqueira. Tá? Olha só, produzir mais peixe, né, agrega custo marginal. Então se você derivar CF, né, em relação a F, que é a quantidade de peixe, lembre que F é a quantidade de peixe, isso vai ser positivo. Tudo bem? Então, produzir mais peixe quer dizer que você vai ter que navegar mais tempo naquele lago, procurar por mais tempo os peixes, contratar mais marinheiros, contratar mais barcos, contratar mais insumos, gasolina para mover os barcos e etc. Né? Se for barco a gasolina, ou mais barcos, se for barco a vela, mais vela, etc. Mais insumos. Isso agrega custos. Tá bom? Outra forma de dizer também é que o custo marginal de se pescar o peixe é positivo, tá? Para a indústria pesqueira. Tudo bem? Que mais? Olha só, a poluição não é gerada pela indústria pesqueira. Tá? O que a indústria pesqueira pode produzir é pesca predatória, que vai ser assunto de outra aula, aula 10, que nós vamos falar. Tá? Mas por enquanto aqui, a indústria pesqueira não está produzindo poluição, ela está recebendo poluição. Essa poluição que ela recebe eu coloquei como P barra aqui, mas é um nível ótimo de poluição que a firma siderúrgica decidiu produzir, tá ok? Então, esse P barra aqui já foi decidido antes, mas entra na função de custo da firma pesqueira, tá? E entra como? Entra agregando custo, tá? Quanto mais poluição a firma pesqueira tem que abarcar, né? Aqui eu estou derivando, mas isso aqui é até um absurdo matemático, né?
Porque, afinal, se a poluição não está sob controle da firma pesqueira, quer dizer que ela não consegue derivar, ela não tem como controlar isso. Mas é só para a gente pensar que a outra está decidindo e a derivada do que a outra faz em termos de poluição agrega custos aqui para o caso da indústria pesqueira. Então, o custo marginal de poluição para a indústria pesqueira é positivo. Tudo bem? Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu resumir isso aqui no slide escrito. Tá? Vamos usar aqui o azul para a firma siderúrgica. Então, vamos lembrar, o custo marginal de se produzir aço para a firma siderúrgica é positivo. Zero ou positivo. Tá? Então, vamos lembrar aqui que é firma siderúrgica. O que mais? O custo de poluir para a firma siderúrgica, né? Lembrando que a siderúrgica é negativo. Então, quer dizer, poluir mais me economiza custo. Tá? Para a firma siderúrgica, para a firma pesqueira, o custo de se pescar mais peixes para a firma pesqueira, usando o F aqui, é positivo. Tá? E o custo de ter mais poluição no lago, né? Mais poluição no lago para a firma pesqueira significa custos maiores. Né? Vai ter que limpar o peixe, vai ter que tentar de alguma forma isolar aquela poluição que chega, tratar a água, vai ter custo. Tudo bem? Então, esse custo para a firma pesqueira é positivo também. Tá bom? Guardem aí, esse custo para a firma pesqueira vai ser um aproximado do custo social que a gente obtém com externalidades negativas. Tá? Então, existe um custo social. O custo social aqui está didaticamente e simplificadamente representado na firma pesqueira, tá bom? É quem está sofrendo com a externalidade negativa, tá? Bom, vamos estipular então, né? Vamos lembrar lá da aula do 7.1, onde nós falamos desse economista aqui, o Ronald Coase, tá? Já falecido, né? E daquela teoria que ele falou sobre externalidades. Olha, dá para resolver o problema das externalidades se as partes envolvidas pudessem negociar entre si. Tá? Então, o Ronald Coase era a favor dessa solução privada das externalidades. Tá? Então, quem que é o principal prejudicado aqui pela poluição dos rios? É os pescadores do lago, né? São os pescadores do lago. Então, esses pescadores podem chegar para a indústria siderúrgica e falar, olha, vamos estabelecer aqui de quem é o direito de propriedade. Tá? No caso, se você olhar a Constituição brasileira, né, as margens dos rios, né, a mata ciliar e o próprio rio é preservado. Né? Inclusive, a Constituição brasileira diz que os rios são propriedade da União. Ninguém pode ter posse dos rios no Brasil. Tá? Eu não sei quanto a lagos, né? Teria que consultar algum especialista em direito em relação a lagos, né? Tem lagos muito pequenos que ficam dentro de uma determinada propriedade, né? Eu acho que o lago não está dentro, mas o rio ele corta, né? O estado inteiro, ele corta muitos quilômetros, né? Mesmo que fosse um rio pequeno, ele é propriedade da União. Então ele é propriedade coletiva, né? Então alguém possui aquele rio. Tá? Então, a questão aqui é ver de quem é a propriedade. Tá? Então, vamos passar a propriedade primeiro para os pescadores, né? Que é mais ou menos o que a Constituição brasileira já faz. Olha, você não pode poluir os rios livremente, né? Você não tem essa liberdade de jogar rejeitos tóxicos no rio a seu bem entender, né? Na verdade, muitas coisas você não pode fazer a seu bem entender aí, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Se não houvesse nenhuma regulação, a maximização da firma siderúrgica produziria o Pmax aqui, que é a poluição máxima, tá? É claro, é a poluição ótima, mas como a poluição ótima reduz custo, essa firma siderúrgica vai tentar produzir
né, o máximo de redução de custos que ela puder, porque assim ela maximiza lucros. O máximo de redução de custos que ela puder fazer quer dizer o nível de poluição que mais economiza. Eu estou chamando esse nível de poluição que mais economiza de Pmax, tá bom? Então, essa poluição, Pmax, afeta negativamente os lucros da firma pesqueira, tá? Então, uma forma de mensurar aí, por isso que esse exemplo é interessante, porque ele tenta mensurar a externalidade, tá? Algo que é bem difícil de mensurar na perspectiva da utilidade, que eu falei na aula passada, né? Mas vamos pensar na perspectiva do lucro, tá? Então, se a gente der o direito de propriedade para a firma pesqueira, tá? E vamos falar assim, que a firma siderúrgica tem que pagar um valor T de taxa, tá? Pela tonelada de poluição gerada, tá? A função de lucro da pesqueira se torna essa de baixo aqui, ó. Vou escrever ela de novo no slide, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. Lembra que P com um índicezinho P é o preço da poluição, tá? Então outro detalhe aqui é que eu estou chamando esse preço da poluição de T, uma taxa, tá? Que é a taxa que você está sendo cobrado para poluir, tá? Então é mais ou menos o seguinte, ó, vamos pensar naquela solução meio de coisa aqui, tá? Os pescadores se reúnem, né? Reúne com os CEOs lá da firma siderúrgica, faz uma reunião coletiva e fala o seguinte: olha, a Constituição garante que você não pode poluir o rio, esse direito aqui é para nós, né? Tipo, águas limpas, né? A gente tem direito a ter águas dos rios preservadas e águas limpas, né? Na verdade, pela Constituição eles não poderiam fazer esse tratado aqui que o Coase fala, né? Eles teriam que ter posse do rio mesmo, tá? Mas aí eles falam o seguinte: olha, vocês podem poluir o rio desde que vocês paguem uma compensação para a gente. Tá? Os pescadores dizendo aqui para os donos da firma siderúrgica. Tudo bem? Então, para cada parte por milhão aí do metro cúbico de água que você poluir, tá? Então tem que ter uma medida lá da poluição na água, né? Você tem que pagar uma taxa T para a gente, para essa quantidade de poluição. Então vai ser T vezes P, lembrando que P aqui é poluição, quantidade da poluição medida, tá? Então para cada poluição a mais que você gera, você nos paga, tudo bem? Então isso para a firma produtora de pesca vira lucro, tá? Para a firma siderúrgica, isso vira o quê? Isso vira um custo. Então a firma siderúrgica vai fazer que tipo de conta? Ela vai pensar assim: poxa, eu posso poluir mais economizando a minha produção, né? Então vira um cifrão negativo aqui, vira custo. Eu posso poluir mais economizando minha produção, ou posso pagar os pescadores. Qual que compensa mais? Tudo bem? Ela vai fazer essa balança assim, tipo, se compensar mais pagar os produtores, né? Eu vou poluir e pagar os produtores, não importa. Tipo, tá valendo a pena pagar os produtores para compensá-los. Se a taxa dos produtores for muito alta, dos pescadores for muito alta, eu vou tentar diminuir minha poluição. Tá entendendo? Então, falar, não, compensa, fica mais barato eu ter um meio aqui de desviar esse caminho aqui da água, usar uma poluição, uma forma de produção menos poluidora. Então, é um balanço aqui, né? Qual que fica mais caro? Esse custo marginal de poluir, tá? Ou a taxa que eu estou pagando para a firma pesqueira, tá? Posso pôr aqui maior ou igual, menor ou igual, porque a gente ainda vai decidir sobre isso, tá? Então vamos ver como é que fica, né? Então se a propriedade está com os pescadores para firma de pesca, como é que fica o lucro, tá?
O lucro da firma de pesca depende de duas coisas, tá? Então, o lucro F, lucro fish, né? Depende do quanto que eu produzo de peixe e do quanto que eu recebo pela poluição, tá? A poluição vai aparecer aqui porque, afinal, eu consegui o direito de propriedade da não poluição, então se a firma siderúrgica quiser poluir, ela vai ter que me pagar, tá? Quando eu vendo o peixe no mercado, desculpa, quando eu vendo o peixe no mercado, eu tenho PF vezes a quantidade de peixe vendido no mercado, isso é a receita com a venda de peixe. Eu tenho mais uma fonte de receita, que é a fonte de receita T vezes a quantidade de poluição que a firma siderúrgica está produzindo, menos os custos da firma pesqueira. Opa, desculpa, pesqueira então é F. Então, menos os custos da firma pesqueira. Toda hora, né? Que está aqui. Tudo bem? Ela tem um custo também de receber essa poluição. Esse custo vai estar incorporado aqui dentro. Tá? Então, olha só. Está aqui a estrutura de custo, a mesma que eu representei lá no slide. Tudo bem? O que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem que fazer o problema da firma, né? Então lembra que eu falei um pouco de problema do consumidor na aula passada? Nessa aula aqui eu vou falar do problema chamado problema da firma pesqueira, né? O que acontece no problema da firma pesqueira? Você vai ter que maximizar aquela receita, né? Receita total, sujeito a tecnologia de produção, vamos colocar assim. Mas na verdade está um pouco mais simples, né? Eu escrevi lá para vocês a forma de lucro, né? A função de lucro. Então a função de lucro está toda dada aqui por aquela função que eu coloquei. Então a gente tem PF vezes quantidade de peixe mais T, que é a taxa estipulada, vezes a quantidade de poluição, menos o custo da firma, de novo S aqui, na verdade é F, custo da firma pesqueira. Tá? Bom, só consertando um pouquinho. Bom, o que nós temos, né? Nós temos que derivar essa função de lucro em relação às duas produções que a firma tem, tá? Então a gente tem que derivar parcialmente aqui P da indústria pesqueira, vamos pôr o Fzinho aqui para ficar bem claro. Então tem que derivar em relação à produção de peixe. Se eu derivei em relação a F, eu fico só com PF aqui, né? Menos derivada do custo, né? De F em relação aqui, em relação ao próprio F, né? Então esse aqui é um resultado bem conhecido lá de micro 1, tá? Eu tenho que derivar a parte da receita, derivar a parte do custo. Então receita marginal igual a custo marginal, tudo isso aqui igual a zero. Tudo bem? Eu estou procurando o ponto de máximo. Deixa eu deixar esse zero mais bonito aqui. Tá? E o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fazendo, deixa eu marcar de verde aqui para realçar, né? Eu estou fazendo receita marginal, tá? Tem um pressuposto aqui, o pressuposto que a firma pesqueira está atuando em concorrência perfeita, então o preço do peixe está fixo, tá? Ela não consegue alterar o preço do peixe. Tá? Daria para fazer uma firma monopolista também, mas só complicaria desnecessariamente aqui o exemplo. Então a gente tem receita marginal, ficou feio aqui também, e aqui nós temos o custo marginal. De que? Custo marginal de produção de peixe. Receita marginal com que? Receita marginal com peixe. Então nada mais, nada menos do que eu estou igualando o
preço do peixe no mercado com o custo marginal de se produzir peixe, tá? Que é essa derivada parcial daqui. Tudo bem? Guardem isso aqui, está lá no slide, vou mostrar para vocês. Tá? É um resultado conhecido de maximização, tá? Da firma maximizadora de lucros. Bom, tem outra parte, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica a parte da poluição. Tá? Então eu vou fazer um pouco também tomar uma liberdade matemática aqui, que eu vou derivar a produção da firma pesqueira em relação à poluição. Tá? Vamos lembrar novamente que ela recebe a poluição, ela não produz, né? Mas novamente ela está conseguindo de alguma forma entrar em acordo com a firma siderúrgica e controlar isso aqui por meio das taxas, né? Um pouco mais complicado do que isso, mas vamos adotar essa lógica simplificadora. Então vou derivar aquela função de lucro total ali em relação, só para corrigir essa perninha, em relação à poluição. Tá? Então se eu derivo isso aqui em relação a P, né, vai sobrar aqui apenas a taxa. Então derivei T vezes P em relação a P, ficou só apenas T, né? Menos o que? Menos o custo da firma pesqueira derivado. Lembra que a gente fez e falando que isso aqui era positivo, né? Derivado em relação à poluição. Então a derivada parcial do custo da pesqueira em relação à poluição, tudo isso aqui igual a zero. Então tá, resumindo essa parte aqui, ó, tem que fazer de vermelho. Né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa taxa que os pescadores aplicam, vermelho por favor, é igual ao custo marginal da poluição para a indústria pesqueira. Tá? Então qual que é o valor dessa taxa aqui? Nada mais, nada menos do que o valor do custo marginal que a poluição agrega para os pescadores. Tá? Então guardem também esse resultado. Muito importante aí para a gente entender bem esse exemplo. Tá bom? Vamos continuar aqui no slide. Tá? O que eu escrevi aqui nada mais é do que isso que eu mostrei lá. Tá? Então, esses resultados conhecidos aqui. Ó. Tá? Aqui eu adotei o P estrela porque a firma siderúrgica já adotou a poluição ótima na escolha de maximização dela. Tá? Mais ainda, né? Note que esse T está compensando os custos da firma pesqueira. Então, compensando os custos que ela possui com a poluição. Note também, olha, muito interessante, muito importante esse argumento aqui, tá? Que P estrela é menor do que aquele argumento do Pmax. Eu vou mostrar num gráfico daqui a pouco e vocês vão entender bem, tá? Esse P ótimo para a firma siderúrgica agora é menor do que o Pmax que ela fazia se ela escolhesse livremente a forma de produzir dela, sem considerar o que ela estava impondo de custo para os pescadores. Tá? Mas aí vamos entrar naquele detalhe. A pesqueira, né, as firmas pesqueiras, os pescadores, não têm controle sobre a poluição. Quem está controlando a poluição é a firma siderúrgica. Vamos ver como é que esse controle ou esse equilíbrio da poluição ocorre aqui para a firma siderúrgica, tá? A firma siderúrgica ela tem essa seguinte função de lucro. Então, olha só, tem lucro S e P, tá? Eu tenho da produção advinda da produção de aço e da produção de poluição. Lembra aqui que a poluição reduz custos, então vai ser um caso curioso aqui. Eu tenho uma receita com a venda do aço. Então tem um preço do aço no mercado internacional, essa firma aqui também está em concorrência perfeita. Vamos colocar aqui que é o chamado problema de maximização da firma siderúrgica. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho, novamente, né, essa firma siderúrgica aí está maximizando lucros, né? Ou se você quiser ser daquela forma mais extensa, maximizando receita total
sujeito a uma tecnologia de produção. Essa tecnologia leva em conta que poluir reduz custos, tá? Para a firma siderúrgica. Bom, mais fácil aí para a gente, eu já dei a função de lucro, é mais fácil derivar aquela função de lucro. Tá? Vamos escrever aqui, o lucro da firma siderúrgica, né, depende do aço que ela está produzindo e da poluição que ela está gerando. Né? O aço tem o preço do aço no mercado internacional, ela é tomadora de preços, tem a quantidade de aço que ela produziu e está vendendo a esse preço internacional. E aí ela tem dois tipos de custo. Tá? Lembra que agora ela tem que pagar para as pescadoras, então ela está pagando T vezes poluição, tá? Menos o custo que ela já tinha ao produzir, né? Tanto S quanto P. Só que, vamos lembrar que o custo de P era o custo que reduzia, né? Era quase um benefício em poluir. Tá? Vamos ver como isso vai operar no detalhe. Primeiro vamos fazer a parte que não tem muita novidade aqui. Se eu derivar parcialmente essa função de lucro em relação à produção de aço, eu vou encontrar aquela equação conhecida de economia micro 1, tá? Que é o que? É PS menos derivado parcial de custos da firma siderúrgica em relação à produção de aço, tudo isso aqui igual a zero. Isso nada mais é do que preço do aço iguala ao custo marginal da produção de aço. Tudo bem? Então, não há novidade aqui. Né? Para quem está com os fundamentos de micro em dia, aí não tem novidade nenhuma. Preço do aço, né? Essa firma tomadora de preços, ela vai ter que fazer o custo marginal igual a isso. Tá? Onde que aparece a novidade? A novidade aparece aqui. Ó. Vamos derivar agora essa mesma produção da firma siderúrgica em relação à poluição que ela faz. Tudo bem? Então eu vou derivar aquela função de lucro ali em relação à poluição. Então repare que se eu derivar em relação à poluição e ela está pagando aqui para os pescadores, né? Então se eu poluo eu tenho que pagar aos pescadores uma taxa T. Então eu tenho menos T menos, vou deixar um sinal de menos aqui, tá? Vou pôr em parênteses para ajudar a gente. Uma derivada da função de custos da siderúrgica em relação à poluição. Tá? Então, derivada parcial. Tudo isso aí, fiquei meio sem espaço aqui, mas permitam-me deixar aqui. Tudo isso aqui igual a zero. Tá? Então vamos operar um pouquinho. Nós temos o que? T igual. Vou deixar o sinal do T positivo, vou manter o negativo aqui. Não vou pôr o negativo ainda não, calma. Derivada parcial da curva de custo total da firma siderúrgica em relação à sua poluição. Bom, olha só, essa taxa aqui é igual ao negativo desse custo marginal de poluir, tá? Mas lembra que para a firma siderúrgica, a gente afirmou lá no começo da aula que isso daqui era negativo, tudo bem? Então, derivada parcial da firma siderúrgica em relação à poluição era um resultado menor, ou no caso pode ser igual a zero, mas se fosse igual a zero, seria como eu tivesse um custo marginal muito grande de poluir, tá? Isso é um caso que no gráfico vai dar para entender melhor, tá? Mas vamos ficar com um custo negativo qualquer, tudo bem? Se isso é negativo, eu tenho que T é igual ao negativo de algo que já é negativo, que é o custo marginal de poluir para a indústria siderúrgica. Aqui eu tenho que colocar o Szinho para não haver dúvida, né? Então essa taxa aqui nada mais é do que o negativo do negativo é
igual ao custo marginal de poluir para a indústria siderúrgica. O negativo de um custo marginal, ou custo marginal negativo, na verdade é benefício, né? Então alguns livros vão colocar para a gente que essa taxa aqui no equilíbrio vai ser exatamente igual ao benefício marginal de se poluir para a indústria siderúrgica. Tá? Guardem essas duas equações aqui, a gente vai usar, né, o entendimento das duas. E eu vou explicar essa parte do benefício daqui a pouquinho também. Tá? Mas essa taxa que a firma pesqueira está cobrando da indústria siderúrgica é igual ao benefício marginal, tá? Ou ao negativo do custo marginal. Eu estou chamando o negativo do custo marginal de benefício. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Aqui eu ainda não transformei em benefício porque eu vou deixar isso para depois. Mas são as mesmas equações que eu acabei de pôr ali. Tá? Bom, o preço T para a poluição impede que a firma siderúrgica economize poluindo mais. Tá? E dessa forma, ela coloca a firma siderúrgica diante dos custos de poluir. Porque na situação que era livre, o direito de propriedade não era de ninguém, isso ocorria de maneira que ela, vou poluir o tanto que eu quiser, o tanto que, né, mais economiza a minha produção. Tá? Então, no caso, quando você começa a cobrar dessa firma siderúrgica o fato dela estar produzindo custos para terceiros, no caso aqui a indústria da pesca, você está revelando para ela um custo de oportunidade de abrir mão da poluição. Tá? Qual que é o custo de oportunidade disso? Tá? Repare também, né, algo que eu já disse, T igual a negativo do custo marginal de produção. Isso determina o ponto ótimo P estrela de poluição. Tá? O custo de poluição para a pesqueira é igualado ao custo de oportunidade ou perda de economia que a siderúrgica tem em reduzir de Pmax para P, ou melhor aqui, eu podia até colocar o P estrela. Tudo bem? Note também que nessa solução a pesqueira tem o seu lucro aumentado. Então o lucro da pesqueira vai ser aumentado em que? Nessa receita aqui, ó, T vezes P estrela. Em contrapartida, a siderúrgica vê seu lucro reduzido nesse mesmo montante, porque a siderúrgica vai ter que estar pagando aí, vai estar pagando T vezes P estrela, tá ok? Então, vamos resumir aqui, ó. Ainda não mostrei, mas posso já adiantar um pouquinho para esclarecer mais ainda para vocês, tá? A gente encontrou que para a firma pesqueira, T é igual ao custo marginal da poluição. Tá? E nós encontramos que para a firma siderúrgica, T é igual ao custo marginal de poluição. Tá? Ou benefício marginal de poluição. Então vamos colocar aqui, ó, T igual ao custo marginal de poluição para a indústria da pesca, que é igual ao custo marginal de poluição para a indústria siderúrgica. Tá? Lembra que esse custo aqui eu já negativei, né? Então se eu deixasse essa parte aqui sem colocar o sinal de menos na frente, só para vocês entenderem, não vamos operar o sinal ainda não. Tá? Vou deixar aqui, ó, é o negativo de algo que é negativo, tá? Mas deixa eu deixar esse valor aqui como se nós ainda não o conhecêssemos, tá? Então, é o negativo do custo marginal de poluição da firma siderúrgica. Tudo bem? Bom, mas o negativo do custo marginal de poluição da firma siderúrgica, eu estou falando que isso é o benefício marginal de poluir. Então, isso aqui vai estar balanceado para as duas firmas, tá ok? Benefício marginal de poluição da firma siderúrgica, tá?
Deixa eu adiantar um pouco o assunto e vou falar aqui do gráfico, porque eu acho que o gráfico vai ajudar a entender melhor. Tudo bem? Bom, geralmente como é que se comporta o custo marginal? Para quem já viu lá em micro, tá? O custo marginal é sempre positivo, né? A gente está medindo custo, tá ok? Então, custo marginal geralmente se comporta assim. Pode ser uma linha reta, pode ser outro formato, mas à medida que eu produzo mais, eu tenho mais custo marginal. Não é isso? Então, é disso que nós estamos falando aí em termos do custo. Tá? Bom, mas se eu pego esse custo, tá, e aplico o sinal negativo, tudo bem? Então eu estou invertendo essa função. Eu estou falando o seguinte: olha, ao poluir mais, eu reduzo o meu custo. Olha só que interessante. Então eu começo. Deixa eu passar esse eixo. Pôr esse eixo mais para cima. Aqui é o negativo do custo. Negativo do custo a gente pode falar que é benefício. Tá? Então se eu fizer um negativo daquele custo ali, eu tenho algo assim. Tá? Quanto mais poluição, mais eu reduzo o custo, mais benefício eu tenho. Só que no caso da poluição, a gente faz um argumento de segunda derivada. Esse argumento de segunda derivada eu vou falar ainda nessa aula, né? Mas o argumento de segunda derivada é o seguinte: deixa eu pegar essa função aqui de benefício e falar, olha, à medida que eu poluo mais, eu consigo economizar, né? Mas deixa eu falar que esses custos marginais para o caso da poluição, para esse caso particular da produção, eu vou ter um tipo de custo marginal mais específico e que raramente a gente vê, né? Que é o que? É como se a gente tivesse... Tem que salvar aqui de novo, tá, pessoal? Mas deixa eu acrescentar uma novidade aqui para vocês. O mais provável é que esse custo em relação à produção ou em relação à poluição seja desse tipo aqui, ó. À medida que eu poluo mais, eu tenho custos, mas esses custos vão decrescendo à medida que eu poluo mais. Se você pensar que é o negativo disso, é como se à medida que eu poluo mais, eu tenho benefícios da poluição, tá? Mas esses benefícios de se poluir cada vez mais, eles se tornam decrescentes, tá? Então esse aqui é o negativo do custo, ou seja, se eu inverter esse gráfico, rebater ele como se fosse um espelho, eu transformo ele em benefício, não é isso? E aí, no caso, é como se eu estivesse demandando a poluição, tá? É como se a firma siderúrgica, estando em cima dessa curva em laranja aqui, ela tem uma demanda por poluição. Por que ela demanda poluição? Porque a poluição ajuda ela a reduzir os seus custos, tá? Então, o benefício marginal dessa indústria siderúrgica se comporta da seguinte maneira: a primeira derivada do benefício marginal em relação à poluição é positiva. Aqui eu já estou tratando a coisa como benefício marginal, tá? E a segunda derivada, então se eu derivar esse benefício marginal em relação à poluição duas vezes, né? Então isso é negativo. Quer dizer que à medida que eu poluo mais, eu tenho o benefício, mas em quantidades cada vez menores, tá? Então, na verdade, isso aqui é muito similar a uma curva de demanda, tá bom? Então é como se a firma siderúrgica estivesse demandando um benefício marginal da poluição, tá bom? O custo
para a firma pesqueira continua sendo positivo com a poluição. Vou apagar aqui só para ficar mais limpo da gente ver. Mas eu pus até de forma linear aqui e em verde, tá? O custo para a firma pesqueira é à medida que tem mais poluição, eu tenho mais custo marginal, tá? Então, aquele equilíbrio que a gente representou ali da solução é esse ponto daqui, ó, onde o custo marginal da poluição para a firma pesqueira é igual ao benefício marginal da poluição para a firma siderúrgica. É esse ponto aqui que a gente está chamando de poluição P estrela, poluição ótima. É esse ponto que a solução de internalização de propriedade, né, está chegando. Tá legal? Então esse benefício marginal aqui é menos o custo marginal. Aqui eu estou acrescentando ainda para vocês que eu estou supondo o custo marginal desse tipo aqui, tá? Estou transformando isso em benefício, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Já está um pouco extenso. Deixa eu passar aqui rapidamente o direito de propriedade para siderúrgica, dá para falar rápido, tá? Eu posso inverter a lógica aqui, mudando a propriedade, em vez da propriedade para os pescadores, eu passo essa propriedade para a firma siderúrgica, tá? Como forma de solução, isso tanto faz, tá? A direção não importa muito. Porém, mas como redistribuição de renda, isso importa bastante, tá? Então, o que acontece aqui, né? Vamos voltar naquele desenhozinho que eu fiz no começo da aula. Como se eu chegasse para esses produtores aqui, a firma siderúrgica fala assim, olha, eu tenho direito a produzir o quanto que eu quiser aqui de poluição. Se vocês querem que eu reduza a poluição, vocês têm que me pagar para me compensar, porque poluir muito me reduz custos. Então, para eu reduzir, vocês têm que me pagar e eu tenho direito de poluir, tá? Então, esse é o caso contrário, né? Você dá o direito de propriedade para a firma siderúrgica, tá? Então, o que vai acontecer? Vai inverter as equações, tá? A firma siderúrgica continua recebendo uma receita aqui com a venda do aço, mas ela começa a receber por estar poluindo, tá? Então, a poluição se torna para ela um produto, tá? Então, vira um produto aí para a firma siderúrgica. Tudo bem? E para a firma pesqueira, acontece o contrário, né? Então, eles vão ter que ainda pagar para a firma siderúrgica reduzir um pouco essa poluição, tá? É a mesma taxa T que nós vimos anteriormente, mas essa taxa T agora está entrando aqui na forma de redução da poluição, tá? Ou redução da receita que a firma pescadora possui, tá? Eu posso fazer as mesmas continhas que nós fizemos lá anteriormente. Aqui nós vamos ter o resultado inverso, tá bom? A gente tem o preço do peixe continua sendo igual ao custo marginal do peixe, mas a taxa T fica o negativo do custo da poluição para a firma pesqueira, tá? Então a gente afirma dessa forma, o preço que a firma pesqueira tem que pagar se iguala à desutilidade que ela paga para reduzir a poluição. Ela está pagando para não ter aquele custo. Tá? A ideia é um pouco essa. Tudo bem? Bom, se T for menor do que essa redução aqui de custos para a firma pesqueira, tá? A firma vai perder mais tentando pagar para reduzir a poluição do que arcar com os custos de um rio poluído, tá? Então, se é o que ela tem que pagar é menor do que isso aqui, tá? É melhor ela vai ter que se conformar e ficar com a poluição, tá? Se T for maior do que esse resultado, é mais barato pagar para a firma siderúrgica do que arcar com os custos de ter essa poluição no rio, tá?
Só que independente disso, o resultado que sai daí é o mesmo P estrela que nós vimos lá na outra solução. Tá? Então, é a mesma solução da propriedade caso ela tenha sido dada aos pescadores. Tá? Só que o que mudou? Né? A firma siderúrgica vê, nesses casos aqui, os seus lucros aumentarem em TP. Tá? Ou pelo menos, se você não considerar a parte de custos, a receita. Né? E a firma pesqueira vê seus lucros diminuírem nesse mesmo valor. Tá? Então, em resumo, quem está ficando mais rico com essa solução é a firma siderúrgica. Tá? Para finalizar aqui, eu posso dar o direito de propriedade internalizado. Né? Isso aí seria o caso extremo em que a firma siderúrgica compra a firma pesqueira, tá? Ou vice-versa, não importa que a direção, mas uma firma passa a ser única, tudo bem? Vai ser uma firma um pouco estranha que produz tanto peixe quanto aço, tá? Mas fiquem aí com exemplo só para a gente pensar no caso, tá? Se a siderúrgica comprar a firma pesqueira, tá? O resultado da função de lucros vai ficar um pouco mais amplo. Então nós vamos ter um lucro que depende do aço, depende do peixe e depende da poluição. Existe uma receita com a venda de aço, existe uma receita com a venda de peixe e existe o custo dessas duas firmas. Também supondo aqui que na agregação dessas duas firmas você simplesmente soma os custos. Tá? Não tem o que os economistas chamam de economia de escopo. Então, vamos resolver isso aqui rapidamente também. Né? O que eu estou falando é a chamada internalização da propriedade. Né? E a gente tem essa firma única, produz aço, peixe e poluição. Né? Isso quer dizer aquilo que eu escrevi lá, menos todo aquele custo agregado aqui, vou fazer de maneira mais resumida. Bom, a parte de aço e peixe continua a mesma coisa. Então, resumidamente, está aqui, ó. Tá? Esse resultado aqui é o mesmo resultado que nós vimos lá na siderúrgica. Esse resultado aqui é o mesmo resultado que nós vimos lá na pesqueira. Onde que muda? Muda nessa parte interessante aqui, que é a parte da poluição. Né? Então vamos derivar em relação à poluição para vocês observarem isso. Vou derivar essa função de lucro parcialmente em relação à quantidade de poluição produzida. E agora, né, essa firma controla tudo, ela controla também a poluição. Então a poluição que ela gera na siderurgia afeta a ela própria lá no rio, no lago. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Não tem a parte de receita, ela não precisa pagar para si mesma, né? Não vamos chegar nesse extremo, mas existe uma parte curiosa aqui, ó, que vou derivar, vou deixar um negativo do lado de fora por enquanto, derivar a função de custo da siderúrgica em relação a P, tudo bem? E derivar a função de custo da pesqueira em relação a P. Tudo isso igual a zero, né? Então, só faltou espaço ali para mim, mas toda essa parte aqui igual a zero. Tá, vamos passar o sinal de negativo aqui para dentro, né? Eu fico com dCS SP. Então, a derivada parcial em relação à poluição da parte da siderurgia, menos derivada parcial da poluição em relação à parte da indústria pesqueira. Tudo isso aqui igual a zero. Deixa eu fazer aqui mais uma coisa, então.
Deixa eu passar só esse lado aqui para o direito. Então nós ficamos que derivada parcial, né, ou seja, o custo marginal de poluição da firma siderúrgica, né, é igual ao custo marginal de poluição incorporada para a firma da pesca. Tá? Derivada parcial dos dois lados. Olha o que eu estou tendo aqui. Isso aqui a gente já sabe, é o custo marginal da poluição para a indústria pesqueira. Tá? E olha essa parte. Isso aqui é o negativo do custo marginal da poluição para a indústria siderúrgica. Só que a gente já sabe que esse custo marginal de poluição para a indústria siderúrgica é negativo, né? Então, o valor que está aqui é negativo. Então, eu estou igualando duas quantidades positivas aqui. Tá? Vamos chamar o negativo do custo marginal de poluição de benefício marginal da poluição. Algo que eu falei quando eu estava desenhando aquele gráfico lá para vocês. Então, o benefício marginal de se poluir para a indústria siderúrgica é igual ao custo marginal de incorporar a poluição na indústria da pesca. Tudo bem? Então, nós temos esse resultado aqui, que é um resultado muito importante. Na verdade, se vocês igualarem o que a gente achou, tanto na parte de maximização da indústria pesqueira, quanto na parte de maximização da indústria siderúrgica, você vai ver que nós encontramos esse mesmo resultado aqui, com outras palavras, né, por intermédio daquele Tzinho, daquela taxa. Tudo bem? Então, esse resultado final aqui, que é interessante, também produz o P ótimo, tá? Pode ser traduzido, como eu coloquei lá, como benefício marginal da poluição igual ao custo marginal de poluir, tá? O benefício marginal de poluir está com a firma siderúrgica, tudo bem? Nada mais é do que o custo marginal multiplicado pelo menos 1, tá bom? Então isso vai virar uma parte positiva. Não há dúvida sobre isso, mas o gráfico ilustra bem, né? Então a ideia aqui é que é como se a firma siderúrgica demanda poluição, tá? Mas a firma pesqueira, ela tem custo de incorporar essa poluição. Então essa demanda aqui tem que ser igual à oferta, digamos assim, entre aspas, né? Então, ao igualar esse benefício marginal da poluição ao custo marginal da poluição, eu estou achando o ponto de poluição ótimo. Aqui nesse caso é 6, porque tem um exercício que eu coloquei exatamente igual a esse. Tá? Estou falando 6 aqui para uma forma de mensuração específica. Tá? Mas a quantidade de poluição, aqui não é preço, tá? A quantidade de poluição é igual a 6. Tudo bem? E qual é o valor dessa taxa? Lembra aquela taxa que nós estamos falando? Para esse exercício em particular aqui, a taxa era 1,25, algo assim. O valor daquele Tzinho, tá bom? Então, a quarta solução, eu poderia gravar um vídeo só para isso aqui, mas é bem pequenininho aqui essa parte, é que o imposto pigouviano é a mesma coisa que fazer aquele T que nós fizemos com essa solução, tá bom? Então, o valor ótimo do imposto é acertar justamente qual é o custo marginal de poluição da quantidade ótima para a firma pesqueira. Ou, melhor ainda, ou de outra forma, o benefício marginal de poluição do P ótimo para a firma siderúrgica. Tá? A diferença ao colocar o imposto é a arrecadação, aquela arrecadação T vezes o P, a poluição ótima, ela fica agora com o governo. Ela não é apropriada pelos entes privados, tá bom? Então, a não ser que o governo faça a transferência dessa receita que ela do que ele está recebendo, isso fica com o governo e o governo pode utilizar
para os mais variados fins, tá bom? Bom, esse exemplo, nas conclusões aqui, é importante para mostrar a essência do que é externalidade para a economia. Tá? Ele não é muito realista, tá? Ele é mais interessante por conta dessa forma de pensamento que nós temos sobre esse problema. A ideia principal é que a indústria siderúrgica impõe um custo a terceiros. Os terceiros aqui estão representados por essa firma da pesca, né? Esses pescadores. E ela não leva em consideração, privadamente, esse custo que ela está impondo aos terceiros. Tudo bem? Então isso não está no mecanismo de mercado. Ela só está olhando o preço do aço e está olhando que produzir o aço de maneira mais poluente é mais barato. Considerar esses custos que ela impõe para terceiros leva ao que nós chamamos de solução ótima P-estrela. Tá? P-estrela maximiza o lucro das duas firmas. Tudo bem? Considerando-as como representativas da sociedade. Então a situação para todos melhora. Tudo bem? Existe também a solução contrária, né? Aquela solução que a gente obteve ao dar um direito de propriedade para a firma siderúrgica, né? E ela é interessante para mostrar que existe um custo de oportunidade em se esforçar na redução da poluição. Tá? Muitas vezes o pessoal ecologista mais radical, eles argumentam como se a redução da poluição não tivesse custo algum para a sociedade. Mas reduzir poluição existe custo, tudo bem? É o custo da perda de benefício, da perda de ter uma produção de aço mais barato, tá? Eu posso voltar no gráfico ali ao final para a gente perceber isso bem. Soluções de externalidades podem ser tudo ou nada, que são chamadas soluções de canto na maximização, tá? Caso nenhum nível de poluição seja aceitável, pois qualquer gota de contaminação das águas seria prejudicial. Por exemplo, se fosse um veneno muito importante e matasse os peixes, tudo bem? Assim que colocasse qualquer gota daquele veneno, os peixes morreriam. Então essa solução não funciona para esse tipo de caso, tá, pessoal? Essa é uma solução marginalista, então ela não funciona para esse caso de apenas uma gotinha já estraga. Isso aí teria que ser outra forma de tratar, tá? Na verdade, ninguém sabe ao certo o nível ótimo para a poluição, tudo bem? Então essa parte fica muito subjetiva em vários problemas, tá? Aqui a gente teve um exemplo simples, onde é possível achar uma função de custo, tem os exercícios lá no curso, onde é possível achar a função de custo para a firma pesqueira e para a firma siderúrgica, tá? Mas muitas vezes, na prática, achar esse P-estrela é super difícil, porque os custos são difíceis de serem estimados e difíceis de serem conhecidos. Na aula que vem eu vou dar uma noção mais prática de como esses custos podem, porventura, ser calculados. Ambientalistas terão um nível de poluição perto de zero, então é uma questão de preferência também. Ambientalistas vão falar, não, o P ótimo é aproximadamente zero. Tudo bem? Os negacionistas acham que o P ótimo é perto do P max, é aquele que mais barateia os custos de produção do aço. Tá? Então o negacionista vai falar, não, esse custo aqui é perto do P max. Tá? E esses dois grupos ficam debatendo. Até hoje aí a gente tem um grande debate ecológico, um grande debate ambiental para saber. Tá? Eu não vou entrar na argumentação científica aqui, mas já existem uma tonelada de evidências sobre o aquecimento global. Tá? Aí, sobre o que está causando esse aquecimento, já é uma questão mais complicada e eu não posso dar muita opinião sobre isso, mas que existe o aquecimento, ele é indubitável. As soluções privadas têm a dificuldade de delimitar o direito de propriedade. Tá? Aquelas soluções de direito de propriedade privado,
É muito difícil, tá? Como controlar de fato a poluição que foi gerada? Quem vai fazer o controle dessa poluição e a verificação de quanto que foi poluído? Como chegar a um acordo? Né? Na verdade, são questões aqui que a gente está passando muito por cima e, na verdade, são difíceis. Por outro lado, a solução estatal implica em conhecer custos marginais com exatidão e acertar o valor T, o que também é difícil. Então, a solução estatal por meio do imposto, o chamado imposto pigouviano, também não é tão fácil quanto a delimitação de direitos de propriedade. Tá? As duas têm muitas dificuldades. Então, cabe a questão de se vale a pena tentar uma solução imperfeita ou se é melhor nem tentar. Tudo bem? Uma questão mais para o pensamento, aí, mais para discussão. Né? O imperfeito ajuda ou é melhor nem tentar por essa via? Tá? Entre as soluções de canto, aquelas de tudo ou nada, e as que tentam uma aproximação marginalista, qual é melhor? Tá? Na sua opinião, com qual que você ficaria? Com a solução de canto, com essa do ambientalista, com essa dos negacionistas, ou uma solução que tenta encontrar o meio termo entre as duas? Tá? Bom, exemplos de coisas que funcionam, e funcionam de maneiras diferentes, em alguns lugares mais e outros menos. Créditos de carbono, regulação direta. Essas soluções funcionam. Em alguns casos existem exemplos de sucesso, mas quão abrangentes elas podem ser? Quão abrangentes podem ser essas soluções? Videm os acordos ambientais internacionais. Eles estão funcionando de fato? Tá? Eles podem ser feitos para funcionar? Importante lembrar que as regulações também possuem custos. Tá? Não é só regular, não é só baixar uma lei, não é só proibir. Tá? No geral, não fazem com que os agentes trabalhem para que sozinhos encontrem a solução. Tudo bem? Então, a solução dos economistas geralmente é essa de meio termo. Tá? Por quê? Porque eles querem que os agentes encontrem as maneiras ótimas de regular o tanto que eu estou poluindo e o tanto que eu posso reduzir. Tá? É como se os agentes econômicos tateassem para encontrar uma solução que agradem a todos. E no limite isso tem acontecido. Né? A gente vai falar mais disso na aula seguinte, onde a gente vai falar de práticas ecológicas que estão sendo mais adotadas para evitar a poluição de maneira geral. Tá? Então os economistas preferem um pouco essa forma em que as firmas, as pessoas, os agentes econômicos vão procurando a solução. Tá? No caso de determinações e acordo, também existe um pacto para esse fato ocorrer. Mas existe uma dificuldade muito maior porque isso foi imposto e não necessariamente acordado por cada pequeno produtor, por cada pequeno agente dessa sociedade. Tá bom? Então aqui estão as referências, tem mais referências que eu vou dar nas aulas seguintes. Deixa eu só terminar com esse gráfico aqui, porque ele é muito importante, a gente vai usar na aula que vem e eu quero que vocês entendam bem. Tá? A ideia é o seguinte, se você tiver, vamos pegar aí os casos extremos e a solução do economista, tá? Eu vou chamar dessa forma. Esse aqui é o caso extremo do ambientalista, poluição igual a zero. Tá? O Pmax pode estar até mais distante aqui, de fato ele vai estar mais distante. Mas deixa eu colocar aqui poluição igual a 12, que é o que está aparecendo no meu slide. Esse aqui é a solução dos negacionistas. Então o pessoal da negação está aqui, o pessoal do ambiente está aqui. Ok? Bom, o que o pessoal do meio ambiente deixa de considerar? Deixa que não poluir é produzir nada de aço. Tudo bem? Uma solução mais simples de canto é essa. Não produz aço, não tem poluição. Tudo bem? Então, no caso da firma siderúrgica, só deixar de produzir. Bom, mas aí você está deixando de ganhar todo um benefício que um pouquinho de poluição gera nessa sociedade. Tudo bem? Então, quer dizer, existe um benefício gigante você poluir apenas um pouquinho. Tá?
Por mais que isso não seja muito bem encarado pelos ambientalistas, né, e os ambientalistas mais radicais, mas existe um nível ótimo de poluição. Tá? A gente quer que esse nível ótimo de poluição seja cada vez menor, porque a gente está vendo que no agregado, e quando a gente falar da aula 10 vai ser muito legal falar sobre isso, no agregado isso pode estar gerando um efeito muito perverso. Mas existe um nível ótimo, poluição zero envolveria produzir muito menos coisas que a sociedade se beneficia. Tá? Inclusive a luz elétrica, o computador que eu estou usando para transmitir essa aula, tudo isso gera poluição. Né? Viver gera poluição. Tá? Deixar uma pegada super reduzida, uma pegada zero, é uma vida muito difícil. Né? Voltar alguns 10 mil anos no tempo aí. O que mais? A solução dos negacionistas também é muito extrema. Né? Você tem um custo ali da poluição, né, muito elevado. Então você tem uma poluição exageradamente maior do que os benefícios que aquela poluição está gerando. Tudo bem? Então você tem uma situação muito extrema, onde às vezes fica muito caro você realocar aquele lixo, realocar aqueles rejeitos, né? Você já não consegue mais ter peixe, a produção de peixe fica super cara, não vai dar para ser naquele lago, vai ter que ser em tanques contidos, ou a produção de tanque para limpar aquela água. Imagina aí os custos exagerados com a poluição. Tá? É isso que acontece. Então, entre esses dois caminhos, existe um meio termo. É isso que nós estamos procurando aqui. É essa a lição geral que nós temos que aprender aqui desse P estrela. Tá? A solução do meio aqui no caso, né, fala, olha, a gente tem que igualar os custos que a poluição gera, a gente não está negando que essa poluição gera custos, mas existem também benefícios. Existem benefícios de se produzir aço e de se produzir aço de uma maneira mais barata. Ou qualquer outra produção que você queira relevar ou entrar em consideração aqui. Tá bom? Bom, essa aula já está muito, muito extensa. Eu preciso terminar. Até a aula que vem, aula 9.1. E aí a gente vai ter um caso um pouco mais simples do que esse. Esse não é muito complicado, mas entra muito no detalhe microeconômico e teria mais detalhes para acrescentar aqui. Não quis me aprofundar ainda mais do que nessa aula, tá? Mas na aula 9.1 e 9.2, talvez eu precise de uma 9.2 rapidinho, a gente vai entrar em detalhes interessantes de como medir isso na prática, num arcabouço um pouquinho mais fácil. Tá? Guardem esse gráfico, ele vai ser importante para a gente na próxima aula. Então, vejo vocês lá na aula 9.1. Até lá. Tchau, tchau.